prazer, com gratidão, que estamos aqui vendo essa casa cheia, um dia, numa noite fria como essa, para nos unirmos e falarmos algumas palavras, refletirmos sobre algumas das palavras deixadas pelo nosso irmão maior Jesus. Antes de começar, eu quero agradecer mais uma vez a casa, me apresentar para quem não conhece, ainda não tivemos oportunidade de nos conhecer. Meu nome é Cessuana, sou voluntária dessa casa e também de um projeto chamado Caminho da Nova Era, que é uma forma de divulgar a doutrina no Facebook, no YouTube e no Instagram. E hoje, além de estar aqui satisfeita por poder falar, hoje é meu aniversário e eu recebi de presente poder falar as palavras de Jesus da forma que ela me toca o coração. Então eu sou muito grata à casa pelo presente que eu recebi na noite de hoje. Bom, a mensagem do Evangelho tem como essência o alerta de que tudo aqui que passamos, que vemos, que tocamos, fica na terra. O que é eterno é o Espírito. Mas antes de fazer essa reflexão que tem tudo a ver com a mensagem da parábola dos talentos, eu trago uma historinha. Eu adoro trazer uma historinha. Uma historinha para a gente pensar de como nós estamos nos comportando. E essa historinha, talvez alguns já conheçam, é de um homem muito crente, acreditando que Deus ia salvar. Aconteceu que ele morava num local onde a enchente chegou, que é comum, né? Nessa época do ano a gente vê, não esse ano, que não está tão prometendo muito disso, mas a enchente chegou, os vizinhos foram saindo da casa, um passou, daí de repente já estavam saindo de barco, passando o barco, ele lá, até o qual nosso amiguinho ali na janela, vendo a água chegar. Aí saiu da janela, teve que ir para o teto, e passa o barco, e passa... Não, Deus vai me salvar. Fiquem tranquilos, vai passar. Deus vai me salvar. E veio o helicóptero, e a corda, e nada, e a água levou. E diz que ele chegou do lado de lá. Que história é essa? Eu morri antes da hora. O Senhor, Deus, sempre eu acreditei em Ti, fiz tudo, Pai. E Tu não me salvaste? E a cobrança foi: mandei inúmeros mensageiros meus, quem não quis foi você. Quem não quis ouvir e prestar atenção nas ajudas que eu ofereci, foste tu. Então, dessa mensagem é o alerta de que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente acha que é um sem querer, é coisa do destino, são obras do Pai para nos alinhar no caminho e nos dar oportunidade. E a gente não presta atenção e não fica atento. Então, eu venho falar hoje sobre os escritos de Jesus, que é a parábola dos talentos. E é uma pergunta que deve fazer parte, às vezes, das reflexões de vocês, se Jesus escrevia ou não. Será que ele sabia ler? Muitas vezes ele foi interpelado se ele sabia ler e escrever. Mas ele dizia que a resposta que ele dava sempre é que ele preferia tocar o coração das pessoas com exemplos. E que os ensinamentos ficavam registrados pelos seus evangelistas, os seus discípulos que vieram a escrever e os evangelistas que escreveram depois. E quando eu estava preparando essa palestra, um recado da espiritualidade que nos alertou é que ele afirmava que quando vos falo é para adentrar os vossos espíritos, pois os vossos corpos não estarão aqui quando eu retornar. É um lembrete de que nós estamos aqui de passagem. Nós nascemos, vamos deteriorando, por isso aqui é só uma carne, e
vai chegar a hora da gente encontrar com o Pai. E quando Ele voltar, não seremos mais nós que estamos aqui. Certo? Porque o corpo deteriora, mas o espírito não. E o que a gente guarda no espírito é o conhecimento. Essa informação também está no livro da Boa Nova. É um dos livros psicografados pelo Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, que ele faz a referência que quem escreveu essa parábola dos talentos foi o evangelista Mateus. Mas foi... quem era evangelista Mateus? Era o apóstolo Levi. E diz que era uma prática do Levi, a cada registro que ele ia fazer, perguntar para Jesus se ele poderia anotar aquelas histórias. E dos consentimentos, uma das afirmações de Jesus, sim, pode escrever, porque quando buscarem contato com o Mestre, que é o momento que nós estamos hoje aqui, e a sua influência deve buscar as minhas palavras e os seus escritos. É um alerta para que quando a gente precisa falar com o Pai, uma boa forma é buscar os escritos do Evangelho, da Bíblia, independente de qual nossa crença, mas as histórias trazidas, os exemplos ofertados pelo Pai através dos escritos registrados, porque é ali que nós vamos ter a sintonia, porque Jesus é o nosso guia, orientador. Ele é o Filho do Pai, que veio para nos encaminhar. E lembrando que quando a gente pega o Evangelho para dar uma lida, como a nossa irmã fez nesse momento, a gente abre a vibração da sintonia com o Pai. Certo? Bom, e a gente sabe, de tanto ouvir falar, que Jesus falava por parábolas. Mas o que é uma parábola? Uma parábola, a gente aprende na matemática que a reta é o caminho mais rápido e direto entre dois pontos. E a parábola é exatamente o contrário disso. É a volta que a gente dá para chegar no outro caminho. Ou seja, é a forma que a gente encontra justificativas, explicações para não ser direto para contar. E Jesus fazia muito disso. Ele contava história e ele falava de duas formas, dependendo da situação que ele achava pertinente. Uma é quando ele fazia diretamente, ele ia na linha reta. Ou quando ele dizia assim, em verdade eu vos digo. Ou indiretamente, quando ele afirmava que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Lembrando que o Pai maior, através de Jesus, trazia as informações. Quando a gente lê uma parábola, nós estamos recebendo a iluminação do Pai e lembrando que compreender uma parábola, a gente precisa respeitar e lembrar em que situação que aquilo foi escrito. Não foi escrito nos dias de hoje, onde nós temos internet, onde a gente tem conexão, telefone, isso a qualquer momento. Não. Naquela época, as cidades eram cidades pequenas, os grupos eram pequenos, as informações eram muito restritas, a evolução do homem era restrita. Tem um registro feito por Haroldo Dutra Dias, eu não sei se vocês já ouviram falar desse juiz que é palestrante espírita, inclusive ele vai estar aqui em outubro na Conferência Espírita. Ele foi fazer o caminho de Jesus. E diz que uma das coisas que o surpreendeu muito é que as cidades eram pequenas, que as distâncias de uma cidade a outra eram no máximo 100, 150 quilômetros, só que eram feitas a pé, no deserto, sem condições. Quando muito, tinha um burrico para carregar as coisas. Era tudo com muita dificuldade. Então, a parábola vem como uma luz. E ela vem para iluminar a nossa caminhada, a nossa reflexão.
a nossa compreensão. Ela jamais vem, embora Jesus tenha sido muito duro em várias de suas falas, porque ele era firme, ele era direto, ela não vem para humilhar ninguém. Ele não tinha intenção de humilhar ninguém. Ele tinha sempre a intenção de clarear. Porque se ele tivesse a intenção de se sobrepor, quando a gente tenta se sobrepor a alguém, perde o propósito do ensinamento. Mas ele contava qual era o entendimento que tinha atrás dessas parábolas. Bom, a ideia é sempre jogar semente, é frutificar. E quando a gente joga uma semente, nós sabemos até que planta que vai dar. Mas fruto, qualidade, a gente faz as nossas apostas. Hoje a tecnologia faz algumas transformações. Mas se você plantar um saco de pinhão, você não sabe se a árvore vai dar o tal do pinhão, do pinheiro macho ou do pinheiro fêmea. Já começa por aí. Então, a ideia é semear para brotar e frutificar. E como pano de fundo, no contexto de uma parábola, sempre precisamos levar em conta que elas não foram ditas para nós encarnados. Elas sempre foram ditas para o Espírito, naquele ponto de que nós estamos aqui nesse momento. Mas, certamente, nós já tivemos, nós que estamos hoje nessa casa espírita, nós já estivemos em outras situações pretéritas, ouvindo a palavra do Pai, até negando, mas que a gente já esteve ouvindo e que provavelmente nós ainda vamos, claro, se nós tivermos a oportunidade ao encarnarmos novamente, de estarmos reunidos, falando e tentando compreender e descobrir a essência das palavras que o Pai deixou, porque passados 2000 anos, nós ainda nos reunimos para entender as mesmas palavras, as mesmas histórias contadas por ele. Agora, falando especificamente da parábola, que é o eixo que nos trouxe aqui, nós precisamos compreender também em que lugar que ela está no Evangelho, porque sempre ao estudar a Bíblia, o Evangelho, nós precisamos entender o contexto. E essa parábola está no capítulo 25 do evangelista Mateus, e é onde tem o sermão profético. O que é? As profecias. E os grandes estudiosos, quando a gente começa a se aprofundar, em especial quem estuda com o olhar da doutrina espírita, que acredita e tem a consciência das reencarnações, a parábola dos talentos, ela traz junto com a parábola das 10 virgens, que vem um pouquinho antes, os prognósticos da transição planetária. A parábola das 10 virgens é aquela que diz que as 10 virgens estavam esperando os noivos e daí 5 não se prepararam com óleo e acabaram na hora que o noivo chegou, não estavam prontas. Mas esse é um momento para um outro estudo. Mas ela vem dando exatamente a atenção da transformação, de como nós temos que estar preparados para as mudanças. Alertando que, naquele momento, há 2000 anos atrás, o nosso planeta já entrava no processo de transformação e de transição. E que agora nós falamos tanto sobre isso. E que contexto que Jesus parou para falar com aquele grupo que o seguia sobre a parábola? Contam também os espíritos que, quando ele chegou, estava aquele burburinho naquela região, porque um trabalhador me confundi aqui. Um senhor havia assassinado... É que eu contei ontem eu estava discutindo com o John e fiz uma colocação equivocada. Um senhor, um trabalhador não agiu da forma com que o senhor acreditava e ele havia assassinado. E aí os trabalhadores, o povo ali, claro, correram para Jesus e qual é a sua posição
sobre isso. Isso que motivou a parábola dos talentos. Vamos ver se vai dar certo aqui, com essas mudanças. E Jesus contou. Vamos ouvir? Vê se o som vai dar. Ixi, está muito baixo. Só um pouquinho. Cadê o cabo do som? Estava aqui. Não é aqui. Ah, pronto. Sem problema, não há nada problema, tá vendo? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, na mesma sorte o que recebera 2. Granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Retomando aqui. Alô, não assustados. Bom, a ideia de trazer esse filme poderia ter ficado um pouquinho melhor, mas a gente teve realmente alguns probleminhas técnicos na mudança de computador
Isso acontece mesmo, né? A tecnologia oferece isso pra gente também. É mostrar a que tamanho de grupo, para a gente ter uma ideia, que Jesus habitualmente falava. Eram grupos pequenos, porque aquela população era pequena. Porque aquela população, daquele momento no mundo, era muito pequena. Uma outra situação é a gente parar e ver sobre qual é a base dessa mensagem. Então Jesus conta do Senhor que deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. 1 multiplicou os 5 e ele agradece. O que multiplicou 2 agradece, e aquele que só guardou, ele alerta que a evolução não aconteceu e será destinado ao ambiente onde haverá trevas e ranger de dentes. Bom, primeiro, antes de entender essa história, que ela parece um bocado estranha, né? O cara guardou o dinheiro, não era dinheiro. Talento não era dinheiro. Talento é uma unidade de medida. A gente vê muitas vezes falando de talentos como se fossem moedas. Não são moedas. Talentos, a medida que tinha na época, era a maior unidade de peso. Hoje, a gente encontra no Antigo Testamento informações que nos remetem a dizer que o talento era prata, chumbo, cobre, aquilo que tinha valor. E um talento tinha 3.000 ciclos, cada ciclo tinha 11 gramas, que são as medidas daquelas moedas, ou seja, cada talento era um pacote, um saco de mais ou menos 34 quilos. Então, 3 vezes 5, 15, um ganhou quase 200 quilos, não, 5 vezes, quase 200 quilos, o outro ganhou mais ou menos 100, e o outro ganhou os 34 quilos de metal. E o que ele fez? Agora, se a gente olhar só na moeda, é uma visão que nos traz ao dia de hoje, que é a aplicação monetária. Mas nós temos que lembrar também o sentido figurado da palavra de Jesus. Porque o talento que ele quis dizer, que era o entendimento que a pessoa falava, mas os talentos são os recursos, os dons que foram dados, as oportunidades que Deus nos concede e que faz com que aquele conhecimento que a gente vem trazendo de encarnações pretéritas, a gente desenvolva ou não, certo? E como que a gente administra eles? O exemplo trazido é a administração, com o cuidado, com diligência, o empenho que a gente tem em reproduzir, em ampliar o dom recebido. E tanto é que essa parábola traz para os dias de hoje aquilo que a gente usa sobre uma pessoa. Eu não tenho talento para fazer isso, não tenho talento para tocar música, mas aquela pessoa é talentosa. Isso nos mostra o vínculo do uso dessa terminologia, e que foi com esse objetivo que o Pai trouxe para nós. Bom, agora vamos interpretar um pouquinho essa parábola à luz da doutrina espírita. Os 2 que reproduziram foram classificados como servos bons e fiéis. Por quê? O que eles fizeram? Aproveitaram os recursos divinos e fizeram um adiantamento de si. Multiplicaram, e por isso foram valorizados. Já aquele servo que simplesmente guardou, pegou o talento e não desenvolveu, ele era o servo negligente e mau. Ou seja, que nem um pouco pode fazer do que recebe. Gente, eu tenho só 5 minutos, então vamos correr aqui porque eu tenho uma situação a mais aqui. E uma outra informação que a gente traz de um site espírita é que há uma classificação trazida por Jesus na questão espiritual, de que aqueles que têm 5 talentos são espíritos já experimentados, que têm mais de uma evolução.
2 talentos são espíritos que vêm com tarefas mais restritas no âmbito familiar, e 1 talento são aqueles espíritos que encarnam ainda que têm a responsabilidade simplesmente de promover a si mesmo. Então, aqueles que têm 5 acabam promovendo e modificando a comunidade. E desses exemplos nós temos o próprio Allan Kardec, que veio e que trouxe a doutrina para nós. Olhando no ambiente do Brasil, Chico Xavier veio lá naquela cidadezinha, aquele empregado público, e que transformou, trazendo tantos livros e tantas informações espíritas para nós. E a reflexão que fica dessa mensagem, dessa parábola, é como nós estamos nos portando na oportunidade dessa encarnação. O que nós estamos fazendo com nossos talentos? O que nós estamos buscando aprender e a desenvolver? E aqueles em que a tarefa é mais rude, a gente olha aqueles irmãozinhos que passam por dificuldades, lembrando que elas são oportunidades de progresso e renovação. E tal qual foi dito, a partir do exemplo daquele que só tinha um talento e que o medo o dominou, o medo do Senhor, que nós não podemos fazer o medo como uma barreira para que nós passemos as nossas dificuldades. Lembrando do alerta aqui que todo aquele que diligencia, ou seja, todo aquele que vai atrás, recebe auxílio do Pai. Então, às vezes a gente acha que a tarefa é difícil, mas se a gente se propõe a fazer, se a gente encara, certamente Ele nos ajuda. E aquele que não se esforça não poderá seguir. E como um lembrete final, é que o Pai não exige e não reclama de cada um de nós, senão o que é justo, atento às nossas capacidades e às nossas fraquezas humanas. Mas quer que façamos progredir, quer que frutifiquemos, mas frutifiquemos aonde Ele nos plantou. Não adianta a gente olhar para trás, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Nós viemos para o lugar certo, para o momento certo e para fazer o trabalho certo. Depende de cada um de nós. Eu tinha aqui, não dou conta de ler, John, pelo menos uma estrofe. Embora estamos em cima da hora, na hora que eu estava fazendo essa palestra, estudando para montar essa apresentação, esse menino do meu lado recebeu uma psicografia de uma música sobre os talentos, e ele vai cantar, nem que seja um pedacinho. Ela ainda não está pronta, ela está em fase final. Só para alegrar um pouquinho. Vamos lá, né? Como é que eu vou negar no aniversário dela? Não tem como. Deixa eu ver. Eu não vou nem pegar o violão, eu vou ver a letra. Dá aqui a letra, mulher. Porque como ela falou, a música não é minha. E ela tá bem crua. Vou tentar fazer só um pedacinho dela. O Pai, quando escolheu cada um de nós aqui, entregou-nos um presente, nossos dons ao usufruir, transmitir a boa nova, ensinar o amor e a paz, humildade e caridade são os talentos que nos faz lutar contra o orgulho, não querer ser sempre mais, perceber que somos falhos, mas devemos ir atrás de viver seu amor, seu grande amor, semear e granjear nos campos do meu Senhor.
É só um pedacinho mesmo, mais tarde, acho que uma próxima oportunidade eu trago ela inteira para vocês. Tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal, e muito obrigada.